Beleza, gnomos e gnomas da segunda série. Vamos começar mais um conteúdo aqui para vocês. O conteúdo de hoje vai ser relacionado ao quê? Ao determinante de uma matriz, certo, quadrada, se a determinante é de uma matriz quadrada, de ordem maior do que 3. Galerinha, é um conteúdo um pouco mais complexo, podemos falar assim, precisa um pouco mais de atenção, mas não é difícil, certo? E é um conteúdo que pode cair em provas externas, principalmente nessas ADAs, essa prova diagnóstica aqui do Estado. Então, por isso que essa aula vai ser dada para vocês aqui, certinho? Então é o seguinte, para se calcular um determinante, certo, de uma ordem maior do que 3, certo? Até a ideia que vai ser mostrada é até para um 2 por 2 daria, mas 2 por 2 o Sarrus é mais fácil para você. Então, o que você tem que pensar? Alguns conceitos antes. Cofatores. O que vai ser um cofator? Cofator vai ser um valor que é associado, certo, a um elemento de uma matriz quadrada, certo? É um número, é um valor que é associado a um elemento qualquer de uma matriz quadrada. Mas para entender cofator, a gente precisa entender o que é menor principal ou menor complementar. Eu uso mais menor complementar, mas não sei como pode aparecer em provas externas aí. A gente vai mostrar as duas ideias que podem aparecer em nomenclatura, mas é a mesma pessoa, certo? O que vem a ser então esse menor principal ou menor complementar? É dada uma matriz quadrada qualquer aí, essa que eu coloquei de uma ordem 3 por 3 para exemplificar, A1, A12, A13, daí sucessivamente. Definimos como menor complementar, certo? Ao determinante, então você tem que calcular um determinante de uma matriz que se obtém eliminando a linha I e a coluna J. Mas o que é isso, Fábio? Eliminar como? Como eu vou mostrar isso? Olha um exemplo aqui, pessoal. Foi dada essa matriz aqui, A11 igual a 1, A12 igual a 5, 0 aqui. Beleza. O que eu vou pegar? Eu vou calcular o menor complementar desse elemento aqui, do 1. Então, para isso, você pode ver que a gente fez o quê? Eliminou, então, a primeira linha e a primeira coluna. Foram eliminadas. E sobrou aqui exatamente isso aqui, ó, 3, 4, 0, 2. Essa matriz aqui, ó, que está aqui inteira. Então, eliminou, certo? Nós reduzimos e formando essa matriz menor aqui. Certo? O determinante dessa matriz menor aqui, que a gente está tentando calcular, seria o que aqui? Esse determinante dessa matriz menor aqui. Você vai pegar 3 vezes 2, certo? E 4 vezes 0. Diagonal principal vezes diagonal secundária. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 0, 0. Então, diagonal, a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. 6 menos 0, 6. Então, o menor complementar 1, 1, que é o que é esse menor complementar 1, 1? Do elemento A11 seria igual a 6. Esse é o conceito do menor complementar. Isso é importante para vocês. Então, vamos agora a ideia de cofator, certo? Quando você fala de cofator, isso aqui é só uma notação, tá, pessoal? Mas vamos lá. É uma das notações, aqui depois usou cof, pode ser também cofator. E tem outros que a gente pode usar o A maiúsculo. É que eu vou mais utilizar, tá certo? São as três notações que aparecem aqui. Então, uma vez definido o menor principal ou menor complementar, podemos então definir cofator com a seguinte fórmula: menos 1 I mais J vezes D e J. Não entendi nada, Fabinho. Vamos lá. Outro exemplo aqui. Você tem essa matriz aqui, que é a mesma matriz dada. 1, 5, 0, 4, 3, 4, está aqui. Eu quero calcular o cofator do elemento A1, 2. Então, lembrem-se que esse 1, vou tentar escrever aqui, certo? Aqui é o I e aqui é o J, beleza? Então, nós temos aqui, então, I é igual a 1 e o J é igual a 2. Foi o que eu fiz substituir. 1 e 2. Eu quero calcular o cofator do elemento A1, 2. Então, primeiro eu tenho que calcular
olha que está tudo relacionado. Aquele menor complementar, D12 é o menor complementar do elemento A12. Esse A12, o que você tem que fazer aqui? Eliminar a primeira linha. Na próxima slide tem. E a segunda coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. Então, é quem você está eliminando para calcular aqui. Certo? Então, o elemento A12, elemento 5, vamos eliminar a sua linha correspondente e a sua coluna correspondente. E vai obter essa matriz menor aí, que é o menor complementar para calcular. Então, aqui já está eliminado, como eu falei, a primeira linha. Certo? Primeira linha. A segunda coluna, eliminei. E obteve essa matriz. Você calcula o determinante dela. Certo? 4 vezes 2 menos 4 vezes 6. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 6, 24. 8 menos 24 é igual a 16. Então, vamos calcular aqui o menor complementar dele aqui. Então, esse menor complementar vale quanto? Menos 16. O que você tem que ficar atento aqui, pessoal, para calcular o cofator agora? O cofator vai ser a fórmula A. Menos 1, certo? Vou escrever novamente ela aqui. Menos 1 e mais j elevado a i mais j vezes o menor complementar, d e j. Era a fórmula que nós tínhamos lá. Substituindo, estou substituindo nessa fórmula aqui. Então, menos 1 sempre vai ser menos 1, nunca vai trocar. Não tem nada a ver com nenhum elemento da matriz. Isso aqui é sempre, sempre menos 1. Por favor, não troquem isso, não confundam isso, menos 1. Aqui, 1 mais 2 vai dar 3. Se o expoente é ímpar, então aqui vai ficar negativo. Se o expoente for par, fica positivo. Nesse caso é ímpar. Então, ficou menos 1 vezes 16. Menos 16, desculpa. Que menos 16 foi esse que você calculou aqui do menor complementar. Então, menos com menos dá mais. Então, o cofator aqui, esse aqui já é o cofator, dá 16. O menor complementar foi menos 16, certo? E o cofator foi 16. Sempre inverte? Não, nesse caso inverteu, porque aqui foi multiplicado por menos 1. Beleza? Esse aqui é o cofator. Então, mostrei o que é menor complementar, mostrei o que é cofator. Agora que nós vamos partir para o cálculo de um determinante, certo? Então, tudo foi usando a ideia de determinante que você já conhecia. Mas agora nós vamos para uma matriz 4x4, 5x5, o que aparecer. Na normalidade, no máximo que aparece é 4x4 ou 5x5, usando a mesma ideia. Então, vamos aqui. Para calcular o determinante dessa matriz quadrada, certo? De ordem menor ou igual a 3, como eu falei já lá no início para vocês, que pode ser para um igual a 3, mas não é tão usual, certo? Porque nós temos outra forma mais fácil de se calcular. Nós vamos usar o chamado de teorema de Laplace, ou Laplace, como eu falei para vocês, é usada mesmo as duas ideias. Eu prefiro Laplace, mas tudo bem. Certo? Que utiliza o conceito de cofator para fazer os cálculos. O que o teorema de Laplace ou Laplace fala? O teorema de Laplace fala o seguinte: consiste em escolher uma das filas, linhas ou coluna, como eu falei já algumas vezes para você, certo? Quando eu falar de fila, estou falando de linha ou estou falando de coluna, certo? De uma matriz e somar o produto dos elementos dessa fila. Olha só, elementos dessa fila. O produto dos elementos dessa fila pelos seus respectivos cofatores. Vamos aqui então, galera. Então, nesse caso aqui, você tem que escolher uma linha. Nesse caso, eu escolhi a primeira coluna. Então, você tem aqui a primeira coluna, esses elementos. Então, você tem que pegar o elemento A11 vezes o cofator A11. O elemento A21 vezes o cofator A21. O elemento A31 vezes o cofator A31. Certo? Como eu falei aqui, é uma das notações. A e J é cofator. Certo? Aqui está a fórmula do cofator novamente.
menos 1, o I mais J, e aqui vezes o seu menor complementar, como já foi dito. Então, beleza. Pessoal, eu escondi a câmera aqui porque vou precisar do cantinho onde nós estavam aparecendo aqui para resolução de exercícios. Ok, vamos para uma ideia numérica aqui. Eu quero determinar, calcule o determinante dessa matriz C utilizando o teorema de Laplace, ou Laplace. Vamos lá. De acordo com o teorema, devemos escolher uma linha, certo? Ou uma coluna, que a gente chama de fila. A dica, galera, isso que é importante para vocês. A dica é o quê? Escolher uma linha ou uma coluna que tem zero, ou que tem a maior quantidade de zero. Nesse caso aqui, não vai fazer muita diferença, porque o quê? Se você observar, eu tenho esse zero aqui, certo? Eu tenho esse zero aqui. Se você for analisar tanto linha como coluna deles, dá na mesma. Eu vou escolher a primeira aqui, certo? Porque aqui eu tenho dois valores negativos. E aqui também tem dois valores negativos. Mas isso não é critério de escolha não. Qualquer um daria certo. Beleza? Então a escolha foi mais por tentar facilitar aqui. O que você tem que observar que acontece aqui? O porquê a gente tem que escolher onde tem zero. Onde tem zero, olha só, zero vezes qualquer coisa vai ser eliminada. Certo? E o que o teorema de Laplace fala? Que o determinante é a soma do elemento vezes o cofator. Não é isso? Então você vai multiplicar cada elemento vezes o cofator da linha ou coluna escolhida e somar tudo. Somando tudo, você vai ter o determinante. Então, vai sobrar aqui só esse, que é o menos 2 vezes A1, 1, o 3 vezes o A3, 1 e o 1 vezes A4, 1. De onde eu peguei esse valor? Esse menos 2 aqui é o elemento A1, 1, menos 2, certo? O 3 é o elemento A3, 1. E o 1 é o elemento A4, 1. Beleza? Certinho. Então, vamos calcular aqui primeiro, então, o A1. Como que a gente vai calcular 1? O cofator A1 seria, então, o menos 1. Olha aqui, 1 e 1. Então, aqui seria 1 mais 1, certo? 1 mais 1, 2. Galera, não vou fazer cálculo aqui desse determinante. Você sabe que para calcular esse determinante, certo? Você tem que fazer o quê? Cadê? Teria que copiar aqui. Menos 1 e 2, menos 4 e 5, 0 e menos 2. Você teria que fazer. Faz a multiplicação pela diagonal principal, depois pela diagonal secundária. Você acharia o valor igual a 3. Efetuando esses cálculos é igual a 3. Então, o cofator seria 1 vezes o 3, que é igual a 3. Então, achei o cofator A1, 1. Fabinho, cadê o cofator A2, 1? Não precisa fazer o cofator A2, 1. O que você vai fazer agora? O A3, 1. A mesma ideia que nós temos aqui, pessoal. 3 e 1. De onde que eu peguei? 3 mais 1. Novamente deu? Pá, 3 mais 1 dá quanto? 4. Então fica menos 1 elevado a 4, que é 1 positivo. E calculando esse determinante, que vai dar 13, certo? Então seria 1 vezes 13, que vai dar 13. Então já tenho o A11 igual a 3 e o A31 igual a 13. Então falta o A41. Então, do A41, pessoal, está aqui, certo? Vou colocar a caneta novamente. Só trocar de cor, que voltou para vermelho, não pode ser vermelho. O que você tem que imaginar em cada um desses aqui, galera. Menos 1 da fórmula, 4 mais 1, novamente, de onde que eu peguei 4 mais 1 do elemento aqui. Atenção nisso, o que ficou atento aqui é que agora que deu ímpar. Se deu ímpar, fica menos 1, certo? Vou escrever aqui. Se ficou menos 1, menos 1 vezes 9 dá menos 9, beleza? Certinho, menos 1 vezes 9, esse 9 que estava aqui, dá menos 9, porque mais com menos dá menos.
Só atenção, então, quando o expoente for ímpar, que aqui fica negativo. De onde que eu peguei esse 9? Falei para vocês que não vou calcular. 3, 1, menos 1, 2, menos 4 e 5. Calculo o determinante, você vai chegar no valor de 9. Certo? 9 vezes menos 1, está aqui o menos 9 que foi calculado. Certinho? Você tem que lembrar que, para calcular o determinante, você tem que pegar lá o elemento A1 vezes o cofator A1, o elemento A21 vezes o cofator A21, o elemento A31 vezes o cofator A31, o elemento A41 vezes o cofator A41. Nesse caso aqui, esse que não foi colocado, porque o A21 era igual a 0. Se tivesse mais igual a 0, ficava mais fácil. Vocês vão pegar esse exercício que eu passei, que vai acontecer isso aqui. Então, esse menos 2 é o elemento A11. O 3 aqui é o elemento A31. E o 4 é o elemento A41. Vezes os cofatores. Menos 2 vezes 3, menos 6. 3 vezes 13, 39. 1 vezes menos 9, menos 9. Efetuando o cálculo, o determinante... Opa, aqui não é da matriz C, mas tudo bem. Certo? O determinante da matriz seria 24. Beleza, pessoal? Passo a passo, tentem fazer o exercício que vai dar certo. Grande abraço, obrigado.